O ser humano possui 3 partes: El ser humano posee 3 partes: corpo, cuerpo, alma alma e espírito. y espíritu. Você é um ser Usted es un ser pré-existente. preexistente. Você vai ter uma lição para fazer em casa. Usted va a tener una lección para que la haga en casa. Você vai ler Usted va a e leer vai orar. y va a adorar. Em cima de Hebreus capítulo 1, Encima de Hebreos, sobre Hebreos capítulo 1, Colossenses capítulo 1 Colosenses capítulo 1 e sobre Efésios capítulo 1. y Efesios capítulo 1. E você vai anotar numa folha de papel Y usted va a anotar en una hoja de papel quais os elementos em comum. y cuáles son los elementos en común. O que se repete ¿Qué es lo que se repite nos 3 livros diferentes en los 3 libros diferentes que no fueron capítulo mencionados? primeiro En el capítulo primero de cada deles. de cada uno de ellos. Essa é a regra do capítulo 1. Esa es la regla del capítulo 1. Diga comigo, Hebreus, Hebreo, diga conmigo, Hebreos, Colossenses Colosenses e Efésios. y Efesios. Então isso vai ser uma lição, uma tarefa para você fazer em Eso va a casa. ser Amém? una lección, una tarea para que usted haga en casa. ¿Está bien? A segunda lição que você também vai fazer em casa. La segunda lección y tarea que usted va a hacer en casa. Você vai fazer então a regra dos 9. Usted va a hacer la regla de los 9. Você vai ler Esdras capítulo 9, Usted va a leer Esdras capítulo 9, Neemias capítulo 9 Nehemías capítulo 9 e Daniel capítulo 9. y Daniel capítulo 9. Então você vai pegar uma outra folha Entonces usted va a tomar va a tomar otra hoja. e nesta outra folha vai relacionar todos os elementos que se repetem Y en esta otra hoja va a tomar todos los elementos que se repiten. no capítulo 9 de Esdras, de En el Neemias e de capítulo Daniel. 9 de Esdras, de Nehemías E de Daniel. y de Daniel. Então você vai estabelecer na sua mente Entonces usted va a establecer en su mente a regra dos 9. la regla de los 9. E ao longo dessa pesquisa, Y luego de esta investigación, o Espírito Santo de Deus vai saltar na mente de vocês los pensamientos de Dios van a saltar en la mente de usted. chaves de intercessão profética. Y ahí van a venir llaves de intercesión proféticas. Mas você é um espírito, Mas usted es un espíritu, possui uma alma, posee una alma, possui uma alma, posee una alma habita num corpo. y habita en un cuerpo. Diga comigo, eu sou Yo soy um espírito eterno, un espíritu eterno, possuo uma alma, poseo una alma habito num corpo. y habito en un cuerpo. O corpo é pó e ao pó voltará. Todo mundo já conhece isso. A alma é a sede das emoções. Desculpa. O corpo é pó e ao pó voltará. Corpo é pó e ao polvo voltará. El cuerpo es polvo y al polvo volverá. A alma La alma é a sede das emoções. es el centro de las emociones. É a sede do psicológico. Es el centro, es la sede o el centro de los psicológicos, de la psiquis. A alma então tem sentimentos, La alma entonces tiene sentimientos, memórias memorias e livre-arbítrio. y libre albedrío. Então essas 3 áreas compõem a alma. Entonces esas 3 áreas Compõem a alma. componen el alma. Mas o espírito Mas el espíritu é aquele fôlego de vida. es aquel hálito de vida. O boneco de barro passou a ser espírito vivificante. El muñeco de barro pasó a ser espíritu vivificante. E no original hebraico En el original hebraico existem 2 palavras. existen algunas palabras. Uma é Aishelen, Una es Ashlen, outra é Nefesh. otra es Nefesh. Muitas traduções Muchas traducciones não concordam no concuerdan e é muito y difícil es muy difícil definir no texto original definir en el texto original quando é espírito com E minúsculo, cuando es espíritu con minúscula quando é alma. o cuando es alma. Mas normalmente Nefesh
Mas normalmente nefes é traduzido por espírito humano, es traducido como espíritu humano, fôlego de vida, hálito de vida, espírito com E minúsculo. espíritu con E minúscula. E quando você lê na Bíblia espírito com E grande, é o Espírito Santo de Deus. Y cuando usted lee espíritu con la E mayúscula, es el espíritu de Dios. Aishelem Ashlem seria o conceito de alma. sería el concepto de alma. Mas eu quero falar um pouco sobre o Nefesh, Mas yo quiero hablar un poco sobre el nefesh, espírito com E minúsculo. espíritu con E minúscula. Abra sua Bíblia em Apocalipse capítulo 1, Abra su Biblia en Apocalipsis capítulo 1, versículo 9, versículos 9, 10 e 11. 10 y 11. 9 e 10. 9 y 10. Suficiente. Suficiente. Pode ler. Puede leer. Yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta, que decía: yo soy el alfa y el omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Teatira, Sardis y Filadelfia y la Odisea. O versículo 10 diz: eu estava em el Espírito. Con E mayúscula. No dia do Senhor. En el día del Señor. Que dia da semana era esse? ¿Qué día de la semana era ese? Era um sábado. Era un sábado. Num sabadão de sol. No era un... Num sabadão de sol. Era un sábado de sol. Que ele foi adorar e orar. Que él fue a orar y a adorar. No alto de um monte. En lo alto de un monte. Numa ilha chamada Patmos. En una isla llamada Patmos. Aonde uma bola de fogo caiu na cabeça dele. Donde una bola de fuego cayó en la cabeza de él. A tradução que eu tenho na língua portuguesa, la traducción que yo tengo en la lengua portuguesa, diz que fui arrebatado em espírito. dice que fue arrebatado en el espíritu. Essa tradução que foi lida, esta traducción que fue leída, diz que ele estava no espírito. Dice que él estaba en el espíritu. Mas que a partir dessa experiência, Más que a partir de esta experiencia de ligar de unir o mundo sobrenatural el mundo sobrenatural ao mundo natural, al mundo natural, ele foi ativado, él fue activado, ele foi conectado. él fue conectado. E duas coisas podem ter acontecido. Y dos cosas pueden haber acontecido. Talvez ele pode ter sido levado em arrebatamento aos céus, Tal vez él pueda haber sido llevado en un arrebatamiento al cielo, ou talvez os céus possa ter descido ao encontro dele na o terra. tal vez el espíritu pueda haber venido y haber descendido con él en la tierra. Os céus ter descido ao encontro dele na terra. El cielo haber descendido con él en un encuentro en la tierra. Mas o fato é Mas el hecho es, que por trás dele ouviu uma grande voz. mas el hecho es que por detrás de él, él escuchó una gran voz, Como se fosse de trombeta. como si fuera de trompeta. E aí era a voz do próprio Jesus falando audivelmente com ele. Y ahí era la propia voz de Jesús hablando algo, Audivelmente com ele. hablando auditivamente con él. Sim, ele estava ali. Él e estaba allí. E agora o diálogo de Jesus com ele vai falar sobre um recado. Y ahora el diálogo con Jesús va a hablar sobre un mensaje, un recado. Anota aí um bilhetinho, João. Anota ahí una nota ahí, Juan, Para as 7 igrejas da Ásia. para las 7 iglesias de Asia. E Jesus continua todo aquele diálogo Y Jesús continúa ahí haciendo todo este diálogo até terminar o recado para as igrejas. hasta terminar este recado con las iglesias. Aonde termina as cartas para as 7 igrejas da Ásia? ¿A dónde terminan las cartas para las 7 iglesias de Asia? No final do capítulo 3. En el final del capítulo 3. Abra o capítulo 4. Abra el capítulo 4. Então é tudo uma experiência única. Entonces tuvo una experiencia única. Então ele está mastigando chicletes e andando na ilha de Patmos. Y entonces él está masticando chiclete como el apóstol
y andando en la isla de Pasmo. Uma bola de fogo cai na cabeça dele. Y una bola de fuego cae sobre la cabeza de Ele él. estava no natural. Él estaba en lo natural Agora ele está em espírito. y ahora él está en el espíritu. A minha tradução diz que ele foi arrebatado En mi traducción dice que él fue arrebatado em espírito. en espíritu. Agora ele está conversando face a face com Jesus. Entonces ahora él está conversando cara a cara con Jesús. Jesus se manifesta a ele Jesús se manifiesta a él no meio de 7 castiçais, en medio de 7 candelabros. candelabros, e tem na mão espada e estrelas. Y tiene en la mano una espada y una estrella. E dá um recado para ele. Y da un mensaje para él. Está acabando esse diálogo Está acabando ese diálogo e esta experiência de arrebatamento, y esta experiencia de arrebatamiento. ou essa dimensão de revelação do mundo espiritual O esta dimensión del mundo espiritual. entre João e Jesus. Entre Juan y Jesús. Então o capítulo seguinte começa dizendo Entonces el capítulo siguiente comienza diciendo: 1 e 2. Después de esto miré y he aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí como de trompeta hablando conmigo dijo: sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Y al instante yo estaba en el espíritu, y he aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado. Mais 3. Y el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y de cornalina, y había alrededor del trono un arco iris semejante en aspecto a la esmeralda. Y alrededor del trono había 24 tronos, y vi sentados en los tronos a 24 ancianos vestidos de ropas blancas, con coronas de oro en sus cabezas. E então continua agora a descrição de um outro ambiente do céu. Entonces continúa ahora una nueva descripción de un nuevo ambiente en el cielo. Em algum momento e em algum lugar En algún momento y en algún lugar do mundo espiritual, del mundo espiritual, Jesus Jesús conversou com ele conversó con e él deu um recado y dio un mensaje em espírito en el espíritu para 7 igrejas. para las 7 iglesias. Ele já não estava arrebatado? Él ya no estaba arrebatado, Ele já não estava em espírito? él ya no estaba en el espíritu. Estava ou não estava? ¿Estaba o no estaba? Estava em espírito. Aonde que eu digo isso? Capítulo 1, versículo 10. Encontrei-me em... Aún, Ele já não estava em espírito? aún digo eso, capítulo 1, versículo 2. Él fue arrebatado y él estaba en el espíritu. Se ele já estava em espírito, Si él estaba en el espíritu, como é que agora no capítulo 4, versículo 2, como ahora que en el versículo 4, capítulo 4, versículo 2, versículo 2, repete a mesma expressão repite la misma do expresión capítulo 1, versículo 10. que el capítulo 1, versículo 10. E em espírito Y en espíritu viu uma porta vio como una puerta e subiu a um novo nível de y revelação do mundo espiritual. y subió a un nuevo nivel Mundo espiritual. del mundo espiritual. É como se fosse o arrebatamento do arrebatado. Como si fuera el arrebatamiento de un arrebatado. Ele estava na ilha de Patmos, Él estaba en la isla de Patmos, mascando chicletes e indo mascando orar. chicle E pensando em orar. y pensando en orar. Era um sábado. Era un sábado E foi tomado em espírito. y fue tomado en espíritu. Encontrou-se em espírito. Se encontró en el espíritu. Foi arrebatado. Fue arrebatado. E nessa primeira dimensão de arrebatamento, ele conversa com Jesus. Y en esa primera dimensión del espíritu él tuvo una conversación con Jesús E recebe um recado para 7 igrejas da Ásia. y recibe un mensaje para las 7 iglesias de E Asia. ele que está em espírito nessa dimensão de arrebatamento, Y el que está en el espíritu en esta dimensión de arrebatamiento sai deste lugar do mundo espiritual sale de este lugar del mundo espiritual e vai para uma nova dimensão. y va para una nueva dimensión. Agora o capítulo 4 revela e descreve um novo ambiente celeste. Y ahora el capítulo 4 describe y revela un nuevo Ambiente celeste. ambiente celestial. Esse ambiente celeste que Jesus Este se ambiente- manifesta a ele, Este ambiente, el anterior ambiente que Jesús se revela a él, já era esquisito. ya era extraño.
Haviam 7 castiçais. Habían 7 candelabros. Havia Jesus com estrela na mão, candelabro na mão. Estaba Jesús con una estrella en la mano, con un candelabro en la mano. Mas agora este segundo nível de mundo espiritual que começa a ser descortinado a João, Mas ahora este nuevo nivel que comienza a ser mostrado para Juan é mais esquisito ainda. es más extraño todavía. É como se ele agora fosse reconhecer o ambiente da sala do trono, Es como si ahora él fuera a conocer el ambiente de la sala del trono, aonde o Pai está entronizado, donde el Padre está entronizado, aonde Jesus é introduzido, donde Jesús es introducido, aonde 4 seres viventes, a donde 4 seres vivientes, 24 anciões, 24 ancianos, um ser vivente com rosto de águia, un ser viviente con rostro de águila, outro com aspecto de leão, otro con aspecto de león, outro com rosto de novilho otro con rostro de e novillo outro com face de homem. y otro con cara de hombre. Estivessem ali ininterruptamente adorando e glorificando ao Pai. Están ahí interrumpidamente adorando y alabando al Padre. E quando Jesus entra nesse Y ambiente, cuando Jesús entra en este ambiente, arremessam coroas de ouro aos seus pés. lanzan las coronas de oro en sus pies de Jesús. Esse é o ambiente do capítulo 4. Ese es el ambiente del capítulo 4. Então, o mundo espiritual, Entonces el mundo espiritual os céus en los cielos e o reino dos céus y en el reino de los cielos possui diversos lugares, son diversos lugares, diversos níveis, diferentes niveles, diversas dimensões de entendimento e revelação. diferentes revelaciones y niveles de entendimiento. Mas todos esses lugares nós somos levados Mas todos esos lugares nosotros somos llevados pelo Espírito de Deus por el Espíritu de Dios. no nosso espírito humano. Somos llevados por el Espíritu de Dios en nuestro espíritu humano, a través de nuestro espíritu humano. Efésios capítulo 1, versículo 3. Efesios capítulo 1, versículo 3. Porque todas as nossas bênçãos Porque todas nuestras bendiciones já estão consumadas ya están consumadas em Cristo Jesus. en Cristo Jesús. Diga comigo, nas Diga en las celestes. regiones celestes. Pergunta, Pregunta, por que está no plural? ¿por qué está en plural? Não era mais fácil dizer as nossas bênçãos estão no céu? No era más fácil decir nuestras bendiciones están en el cielo. Mas o texto bíblico diz nas regiões celestes. Mas el texto bíblico dice en las regiones celestes. É porque existe mais de uma região. Porque existe más de una región. Existe mais de uma dimensão. Existe más de una dimensión. Existem muitos lugares no céu. Existen muchos lugares en el cielo. E o espírito do homem y el espíritu del hombre é a chave es la llave para que neste espírito com E minúsculo, para que el espíritu con E minúscula, o Espírito Santo de Deus se conecte para que el Espíritu Santo de Dios se conecte e nós possamos nos mover y em nosotros Deus, nos podamos mover em Deus, en Dios através da adoração e da a intercessão. través de la adoración y de la intercesión. Então coisas malucas acontecem. Entonces cosas bien locas acontecen. O apóstolo Paulo fala em 2 Coríntios, El apóstol Pablo habla en 2 de Corintios, capítulo 5, capítulo 5, versículo 16. versículo 16. Assim que daqui por diante Así que de aquí para adelante ninguém conheçamos segundo a carne, no vamos a conocer a ninguno según la carne, ainda que também tenhamos conhecido aunque aún hayamos conocido Cristo a Cristo segundo a carne. según la carne. Contudo, agora Con todo ahora já não o conhecemos mais assim desse modo. ya no lo conocemos más así de esa manera. O que o apóstolo Paulo tinha em mente quando falava sobre conhecer as pessoas não somente pela carne? ¿Qué es lo que pasaba en la mente de Pablo cuando hablaba eso de no solamente conocer a las personas, no solamente en la carne, Não somente pela aparência física, no solamente por la apariencia física, não somente pela aparência exterior, no solamente por la apariencia exterior, mas também conhecer uns aos outros pelo mas también conocer unos a los otros por discernimento espiritual. discernimiento espiritual? Romanos 11,
En Romanos 11, 29. A palavra de Deus diz: la palabra de Dios dice, porque os dons porque los dones e o chamado, y los a llamados, vocação de Deus, la vocación de Dios são irrevogáveis. son irrevocables. Outra tradução diz sem arrependimento. Otra traducción dice sin arrepentimiento. Mas a ideia aqui é ensinar Mas la idea aquí es enseñar que uma vez que você recebeu um chamado, que una vez que usted recibió un llamado, um dom, un don, você pode tê-lo enterrado. você puede tenerlo enterrado. Você pode ter desistido dele. Usted puede haber desistido de él. Mas Deus não desistiu de você. Mas Dios no desistió de usted. Mas pastor, eu pequei muito. Usted puede decir, mas pastor, yo pequé muchísimo. Ainda que o diabo te engane, Aunque el diablo te engañe, Deus não tirou a unção. Dios no ha tirado la unción. Deus não sobre tirou ti. o dom. Dios no tira tu don. O chamado, Tu a llamado, vocação tu vocación é eterno, es eterno. é irrevogável, Es irrevocable por todo o tempo. por todo el tiempo. Agora sua mente Ahora su mente está acusada, está acusada, constrangida, constreñida pelo diabo, por el diablo, pelas emoções. por las emociones. Então você, quando ora por enfermidade, Entonces cuando usted ora por enfermedades, não ora com aquela ousadia do passado. no ora con la osadía del Quando pasado. você vai expulsar um demônio, Cuando usted va a expulsar un demonio, não vai com aquela segurança e ousadia do passado. no va con esa seguridad y la osadía del pasado. Então você não vai ter os mesmos resultados do passado. Entonces usted no va a tener los mismos resultados del pasado. E aí as pessoas olham e dizem: ah, Deus tirou a unção que estava sobre mim. Entonces así las personas te miran y te dicen, Dios tiró la unción de ti. Não tirou. No la quitó. O pecado a enterrou. El pecado la enterró. Entulhou o poço de água viva, Enterró el pozo de agua viva. cheio de lixo. Lo hinchó, lo llenó de basura. Jejum, arrependimento, confissão de pecado, Ayuno, confesión de pecados, quebrantamento, quebrantamiento, arrepentimiento, pedido de perdão, pedido de perdón, restituição para quem você deu prejuízo, restitución para a quien usted hizo, causó dolor, causó algún perjuicio. é o suficiente Es suficiente para que esse lixo saia para que ese lixo salga, para e que esa volte a basura salga jorrar a violência do rio de água viva. y vuelva a salir esa violencia de agua viva desde usted. Você já viu profetas que são usados por Deus? ¿Usted ya vio algún profeta que son usados por Dios? Sim ou não? ¿Sí o no? Você já viu algum profeta que é usado pelo diabo? ¿Usted ya vio un profeta usado por el diablo? É muito difícil nós acharmos os profetas do diabo. Es muy difícil hallar esos profetas usados por el diablo. Eles existem. Pero ellos existen. Já fui ameaçado de morte, Yo fui amenazado de já muerte. fui perseguido, Yo fui perseguido. já sofri terrorismo, Yo sufrí terrorismo. tentativa de sequestro. Tentativa, intención de secuestro. Mas por profetas do diabo mesmo. Más por profetas del diablo mismo. Agora não é em cada igreja que você chega que você acha um profeta do diabo. Ahora, no es que en cada iglesia que uno va encuentra un profeta del diablo. Mas existem 3 tipos de profetas. Mas existen 3 tipos de profetas. Faça assim com o seu dedo. Haga así con su dedo. O de Deus, El de Dios, o do diabo el del diablo e o profeta imaturo. y el profeta inmaduro. Esse, em cada esquina você encontra um. Ese, en cada esquina usted encuentra uno. O profeta imaturo El profeta inmaduro não é do diabo, no es del diablo, é de Deus. es de Dios. Ele tem uma experiência de novo nascimento real, Él tuvo una experiencia de un nuevo nacimiento real, válida. válido. E muito provavelmente vai passar o resto da eternidade no céu, com você. Y probablemente Él va a pasar la eternidad con usted mismo El cielo. en el cielo. Mas ele não é maduro. Mas Él no es maduro. Quando é conveniente, Cuando es conveniente, ele se deixa tratar por Deus. Él se deja tratar por Dios. Quando não é conveniente, Cuando no es conveniente, ele endurece o coração. Él endurece su corazón. O profeta de Deus El profeta de Dios é maduro. es maduro. Fala da parte de Deus. Habla de la parte de Dios.
O profeta imaturo el profeta inmaduro, tem um potencial profético tiene un potencial profético, nunca exercitado antes, nunca ejercitado antes, nunca treinado antes, nunca lo había entrenado antes, nunca se submeteu nunca se a sometió uma disciplina a pastoral, una disciplina pastoral, a uma supervisão de liderança. a una supervisión de lideranza. Eu, como profeta, oro mais do que ele como pastor. Ahora como profeta lloro. Hay un espíritu de muerte muy fuerte atacando, sobre todo a la mamá que está, a esa hermana que está embarazada, pero un espíritu de muerte. Voy atacando a mí y a esa mujer muy fuerte. Eu quero chamar agora aqui as irmãs embaraçadas. Yo quiero llamar aquí las mujeres que están embarazadas. Eu quero que você desça ali. Ali, mas com o microfone para traduzir. Ya, ok. Eu quero que você se coloque em pé agora. Yo quiero que ustedes, las embarazadas, vengan aquí y se pongan de pie ahora. Quede tranquila, no van a caer ni nada. Queden bien cerca de acá. Se coloque em pé, igreja. La iglesia se ponga de pie. Declara agora escudos de fogo ao redor desse lugar. Todo espírito humano que se desdobrou Amém. fora do corpo, fique agora confundido no mundo espiritual. Amém. Eu tomo a espada do espírito e corto o fio de prata, declarando que ele fique perdido, cansado, o dor e o corpo dolorido não consiga voltar para o lugar da onde se desdobrou. Seja agora quebrado no mundo espiritual. Toda manipulação à distância seja quebrada agora. Toda seta de morte, todo espírito de morte contra o ventre e o útero seja quebrado. Em nome de Jesus nós declaramos escudos de fogo à direita, à esquerda, em cima, embaixo, na frente e atrás. Declaro agora que toda intenção contrária seja frustrada e o sangue de Jesus comece a levantar um escudo, uma barreira ao redor do ventre, ao redor da barriga, ao redor de minha esposa que está lá em Recife. Escudos de fogo ao redor do útero, do ventre, do En nombre de Jesús. Padre, aparelho reprodutor. Amén. Yo quiero orar por el apóstol. A través de orar por el apóstol, yo oro por su esposa. Iglesia, por favor, levántese. Y yo pido para el pastor que venga sobre el pastor. Y vamos a orar por la esposa. El ataque. Amén. Oh Señor, en el nombre de Jesús, nosotros quebramos con toda brujería sobre la esposa del pastor, del apóstol, allá donde él se encuentra, por Mónica, en el nombre de Jesús. Y toda brujería de seja muerte. frustrado agora todo ataque demoníaco, toda seta contrária. Seja frustrada agora. Ahora en el nombre de Jesús, Escudos de fogo ao todo redor de aborto, Eduarda y ella no se no sienta ventre de sola, Mônica. en el Guarda nombre de Miguel, Jesús, guarda Mateus, en escudos de nombre fogo de ao redor Jesús, das crianças. todo Em nome do Senhor Jesus todo agora, espíritu seja humano, frustrado, todo brujo que ha frustrado. salido y que vino Escudos de aquí en fogo. esta tarde para matar al hijo en el vientre de esa mujer y de estas mujeres, ahora es frustrado en el nombre de Jesús. Quedó descubierto toda brujería de muerte sobre los bebés de estas mujeres que están embarazadas. En el nombre de Jesús soplamos la vida de Cristo. Vida de Anjos de Cristo. Deus sejam Vida de designados Cristo. agora. Y ángeles aquí fuertemente armados. Alta hierarquia angelical. En nombre de Jesús. Escudos de fogo agora, em nome de Jesus. En nombre de Jesús. Soplamos vida sobre ellas. Y hálito de vida, hálito de fuego de Dios sobre ella cubierta con la sangre de Cristo. En el nombre de Jesús. Ahora, Espírito Santo de Deus unge essa criança. Espíritu Santo de Dios, unge a este bebé. Todo líquido amniático, todo líquido amniótico intrauterino começa a ser misturado com o sangue de Jesus agora. Todo líquido amniótico uterino sea mezclado con la sangre de Jesús ahora. Em nome de Jesus. En el nombre de Jesús. Eu proíbo a incorporação. Para agora. Para ahora toda obstrucción, todo dolor, toda contracción. Toda incorporação. Toda incorporação seja fechada agora. Sea cerrada ahora. Em nome de Jesus. En el nombre de Jesús. Amém. Dê uma salva de palmas a Jesus. Aplausos. Aplauda. Pues... Oh! Escudos de fogo, Onde canderera lá, pode deixar ela aí, não tem nem problema, não tem nem pressa. Pode tomar assento. Puedes tomar asiento. Aonde que nós outros estávamos? Me socorram. Sí, estamos
Hablando sobre los lugares, estábamos hablando del espíritu humano, del espíritu de los profetas. Los três tipos de profeta, graças. Então, o profeta imaturo, El profeta inmaduro, ele tem uma experiência real él tiene una experiencia real com Jesucristo. con Jesucristo. E muitas vezes ele até acerta na Y profecia. muchas veces él hasta acierta con las profecías. Porém, depois dele falar aquilo que Deus mandou ele falar, Después de él hablar aquello que Dios le mandó a hablar, ele acrescenta a opinião pessoal dele. él agrega la opinión personal de él. Deus não mandou ele dar a opinião dele. Dios no le mandó a ese profeta dar la opinión personal de él. Deus mandou revelar algo. Dios le mandó a revelar algo. Quando nós ouvimos uma profecia Cuando nosotros oímos una e profecía não somos maduros y no somos maduros para receber profecia, para recibir profecías, então nós acreditamos em tudo que o profeta fala. entonces nosotros creemos en todo lo que el profeta habla. Ou nós duvidamos de tudo que o profeta fala. O si no, dudamos de todo lo que el profeta habla. Os dois extremos Los dos extremos é imaturidade. es inmaduridad. Hebreus capítulo 5, Hebreos capítulo 5, versículo versículo 13 e 14. 13 y 14. Fala sobre dois tipos de pessoas. Habla sobre dos tipos de personas Pessoas que estão na igreja, congregando, que están en la iglesia congregándose e são maduras, y son maduras, aptas, aptas, treinadas, entrenadas, capazes de capaces discernir de discernir o bem e o mal. el bien y el mal. Pode ler. ¿Hebreos cuánto? 5:13. 5:13. Ok. 13 e 14. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Aptos para discernir o bem e o mal. Aptos para discernir el bien y el mal. Como é que é possível? ¿Cómo puede ser posible? Se eu recebo uma profecia, Si yo recibo una profecía, eu discernir yo pueda discernir se ela é boa ou é ruim, si ella es buena o es mala, de Deus ou do diabo. de Dios o del diablo. Se a minha mente Si mi mente está acostumada está a acostumbrada avaliar a espiritualidade das pessoas a evaluar la espiritualidad de las personas de acordo com a cultura denominacional. de acuerdo con la cultura eso, De la igreja. de la iglesia, Igreja mais pentecostal, con las iglesias más pentecostales, terno, gravata, terno, corbata, cabelo bem lambido cabello bien lambido e uma voz de locutor de y rádio. una voz de locutor de radio. Paz do Senhor, igreja. Paz del Señor, iglesia. Então, as Então- pessoas dizem assim: Entonces las personas dicen así: esse pregador ese predicador tem uma voz ungida. tiene una voz ungida. Não existe voz ungida. No existe voz ungida. Aonde você leu isso na Bíblia? ¿A dónde leyó eso usted en la Biblia? Ele tem uma voz bonita, Él tiene una voz bonita, o que não quer dizer que seja ungida. pero eso no quiere decir que él tenga una voz ungida. A evidência é que você é uma anta. A la diferencia de que usted es una, A evidência de que você é um elefante a la evidencia es que usted es un elefante e não consegue discernir y no consigue discernir e conhecer a pessoa y conocer la persona por um testemunho interior, por el testimonio o íntimo seu espírito, en su espíritu, do espírito daquele pregador. del espíritu de aquel predicador. Então você avalia o físico, Entonces usted evalúa lo físico, a roupa, la a ropa, vestimenta, la vestimenta, a postação de voz, la impostación de voz, os costumes Las cos- litúrgicos da religião. las costumbres litúrgicas de la religión. Qualquer feiticeiro Cualquier brujo imita isso imita eso e engana você. y engaña a usted. Agora, o Espírito do Senhor que habita em mim
Ahora el Espíritu del Señor que habita en mí, habita no pregador. habita en el predicador. O Espírito de Deus que habita em você El Espíritu que habita en usted opera aqui nesse altar. opera aquí en el altar. E ele dá um testemunho interior. Y Él da un testimonio interior. Se é isso ou se não é isso. Si es eso o no es Se é eso. verdade, se não é verdade. Si es verdad o no es verdad. Mesmo que eu estivesse aqui de bermuda e chinelo de dedo pregando para você, Asimismo que yo esté de Bermudas y de hawaianas aquí. o testemunho interior El testimonio interior não tem nada a ver com a leitura cultural. no tiene nada que ver con la lectura cultural. Uma informação é da mente, psique, alma. Una cosa es la información de la mente, de la psiquis, del alma. Outra coisa é o discernimento do espírito. Otra cosa es el discernimiento de espíritu. Se somente algumas pessoas muito ungidas na igreja puderem discernir, Si solamente algunas personas muy religiosas pudieran discernir en la iglesia, então a irmã Zefinha, entonces la hermana Josefina, ela vai acordar de manhã ella va a despertar de mañana com o Espírito Santo de Deus que habita nela, con el Espíritu Santo que habita en ella, incomodando ela, incomodándola a ella, porque o filho disse que foi para a escola, porque el hijo dice que fue para la escuela, mas ela está com uma intuição profética mas ella está con una intuición profética de que o filho está mentindo para ela. que el hijo le ha mentido a ella. Nesse ensinamento religioso, En esa enseñanza religiosa, a irmã Josefina la hermana Josefina é obrigada a telefonar para a irmã Rita Cabelo de Fogo. La hermana Josefina es obligada en esa enseñanza religiosa llamar a la hermana Rita Cabello de Fuego, Porque ela é uma intercessora porque ella es una intercesora. pluma, Es una intercesora pluma, peso pluma. peso pluma. E a Rita Cabelo de Fogo, Y la Rita Cabello de Fuego, peso pesado. peso pesado. Então a irmã Rita Cabelo de Fogo, Entonces la hermana Rita Cabello de Fuego, ela vai orar a Deus. ella va a orar a Dios E ela vai dizer y ella va a decir se aquela intuição profética si aquella intuición profética é verdade ou mentira. es verdad o mentira. Foi assim que Deus estabeleceu na igreja? Fue así que Dios lo estableció en la iglesia. É assim que 1 Coríntios capítulo 12 diz? Es así que 1 de Corintios 12 dice así. Claro que não. Claro que no. Se todos podem profetizar, Si todos pueden profetizar, todos podem discernir o bem e o mal. todos pueden discernir el bien y el mal, Contanto que tenham exercitado, con tanto que usted esté ejercitado, saído do leite salido de la leche, e ido para o alimento sólido. haya dejado la leche y haya ido para el alimento sólido. Então você agora pode discernir no seu espírito. Entonces ahora usted puede discernir en su espíritu. E a própria irmã Zefinha pode orar na casa dela Y la propia hermana Josefina puede orar solita en su casa e ahora. descobrir se o filho foi para a escola ou se está mentindo. Y descubrir si su hijo fue para la escuela o está mintiendo. Porque o mesmo Deus que opera no filho, na igreja, opera nela. Porque el mismo espíritu que opera en la iglesia opera en ella. E ela então tem um testemunho interior. Entonces ella tiene un testimonio interior. E ela se move assim. Y ella se mueve así. Seja Sea a paz de Jesus Cristo, la paz de Jesucristo, o vosso árbitro, nuestro árbitro, o juiz, nuestro em juez, todas as en todas las cosas nossas decisões. y en todas nuestras decisiones. Não é assim que Paulo ensina? ¿No es así que Pablo enseña? Então esse testemunho interior, Entonces ese testimonio interior, esse discernimento de bem e mal, ese discernimiento del bien y del mal, muitas vezes é sentir paz ou o próprio Deus tirar a nossa paz. ¿cuántas veces sentir paz o Dios tirar nuestra paz? E é um termômetro através do qual Y es un termómetro a través del cual podemos decidir as nossas decisões podemos decidir nuestras decisiones e achar a vontade de Deus. y encontrar la voluntad de Dios. Você já viu pregadores Usted ya vio predicadores e profetas y profetas poderosamente usados por Deus, poderosamente usados por Dios, mas depois se prostituíram, mas después se han prostituido, depois manipularam, después han manipulado, depois mentiram, mas después han mentido,
Isso acontece ou não acontece? ¿Eso acontece o no acontece? ¿Eso ocurre o no ocurre? E como é que Deus continua usando aquela pessoa com tanta cura, com tanto poder? ¿Y cómo es que Dios continúa usando ese predicador en sanidades y con tanto poder? Porque o dom de Deus, Porque el don de Dios, a vocação é irrevogável. la vocación es irrevocable. Ele não tira. Dios no la saca, Dios no se la lleva. Mas existe uma superstição que invadiu o pensamento pentecostal. Mas existe una superstición que invadió el pensamiento pentecostal. Olha como Deus usa aquele irmão. Mira, pueblo de Jesús, aquel hermano. Se Deus está o usando, Si Dios lo está usando, é porque Deus o aprova. es porque Dios lo aprueba. Mas todo profeta maduro, Mas todo profeta maduro, apto e exercitado, apto y ejercitado para discernir o bem e o mal, para discernir el bien y el mal, conforme Hebreus 5,14, conforme Hebreos 5:14, sabe que você pode ser usado por Deus que usted puede ser usado por Dios e necessariamente não estará sendo aprovado por Ele. y necesariamente no estará siendo aprobado por ellos. Deus usou ou não usou a instrumentalidade de Balaão para transformar as palavras de maldição em bênção? Dios usó o no usó las maldiciones de Balaam Para transformar, mudar para transformar, para mudar las maldiciones, as palavras de maldição em palavras de bênção. las palabras de maldición en palabras de bendición. Mudou ou não mudou? ¿Cambió o no cambió? Deus usou a boca de Balaão para manifestar uma bênção, sim ou não? ¿Dios usó la boca de Balaam para manifestar una bendición, sí o no? Deus estava aprovando a pessoa de Balaão? ¿Dios estaba aprobando la persona de Balaam? Com certeza não. Con certeza no. Então você pode comprar um CD Entonces usted puede comprar un CD de uma música ou de uma banda evangélica de una música o de una banda evangélica muito usada por Deus, muy usada por o Dios. que necessariamente não garante que eles estejam sendo aprovados por Deus. Pero eso no garantiza que ellos estén siendo realmente usados por Dios. Por isso você é quem tem que amadurecer, Por eso es usted que tiene que madurar para discernir para discernir e conhecer as pessoas, y conocer las personas, não pela mídia, no por marketing, no por el marketing, mas pelo testemunho interior más por el testimonio interior do Espírito de Deus no teu espírito. del espíritu interior en tu espíritu. Esse testemunho interior Ese testimonio interior faz de você maduro. lo hace a usted maduro. A ausência desse testemunho interior La ausencia de ese testimonio interior faz de você lo hace a usted um tomador de leite. un tomador de leche. Todos os cristãos, Todos los cristianos, se tiver a disciplina si tuvieran disciplina de exercitar de os ejercitarse músculos do discernimento los espiritual, músculos del discernimiento espiritual, eles entrarão num estado de maturidade. entrarán en un estado de madurez. Pode até ser uma pessoa toda esquisita, Puede ser hasta una persona toda extraña. às vezes cheia de tatuagem. Puede ser hasta una persona llena de tatuajes. A vida dela antes de Jesus La vida de esa persona antes de venir a Jesús era muito ruim. era muy errada. Mas se você discerne no espírito, Mas si usted discierne en el espíritu, a hora que ela começar a falar, en la hora que esa persona comienza a hablar, você vai tocar na unção que está fluindo pela vida dela. usted va a tocar la unción que está fluyendo a través de esa Ou persona. você vai rejeitar, O usted va a rechazar, porque o espírito não testificou no seu. porque el espíritu no te testificó a ti en tu espíritu. Não por causa do estereótipo físico, No por causa del exterior o por lo físico de tener los tatuajes, mas por causa de um testemunho de maturidade más por interior. causa de un testimonio de maduridad en tu espíritu. Jesus disse Jesús dijo, que nos últimos tempos en los últimos tiempos haveriam falsos profetas, habrán falsos profetas, se levantariam se levantarán no meio da igreja. en medio de la iglesia. Tem pastor Tiene pastores, tão prepotente, tienen pastores tan prepotentes, tão arrogante, tan arrogantes, tan soberbios, que parte do princípio que parten del principio que a igreja dele
que la iglesia de ellos está acima está por encima da igreja do Senhor Jesus. de la iglesia del Señor Jesús. Porque Jesus disse Porque Jesús que na dice igreja de Jesus que en la iglesia de Jesús haveriam falsos profetas. habrían falsos profetas. E esses pastores, movidos por uma arrogância estúpida, Y esos pastores movidos por una arrogancia y una soberbia estúpida piensan que na igreja deles que la iglesia de não ellos existe falsa no profecia. existe falsa Porque profecía. aqui eu não deixo ninguém orar em línguas. Porque yo aquí en la iglesia no dejo a nadie hablar en lenguas. Eu proíbo a interpretação. Yo prohíbo la E interpretación. ninguém aqui pode dar espadada no diabo. Y aquí nadie puede dar espadas en el diablo. Então aqui na minha igreja a liturgia não permite isso. Aquí la liturgia de mi iglesia no permite eso. Então eu não tenho problema com falsa profecia. Entonces yo no tengo problemas con falsa profecía. E esse tipo de igreja Y ese tipo de iglesias é um ambiente à vontade es un ambiente que está así a la voluntad de cualquier cosa. para Jezabel manifestar a sua manipulação de liderança. Para que la Jezabel pueda manifestar su dirección, su liderazgo Manipulação. de manipulación. Então esse tipo de pastor, Mas ese tipo de pastores, cego por um espírito de arrogância e orgulho, ciego por un espíritu de arrogancia y de orgullo, precisa lamber os pés precisa lamer los de pies 2 ou 3 famílias de 2 o 3 familias que mandam na igreja, que mandan a la iglesia, manipulam as decisões pastorais, manipulan las decisiones pastorales, castram o potencial profético dele, castran el potencial profético de ellos, porque financeiramente são as que pagam as contas no final porque do mês. son las personas que pagan las cuentas de la iglesia. Mas ninguém ora em línguas na igreja dele, Mas ninguno de ellos es enemigo en la iglesia de e ellos, nem profecia. ni profecía. Então ele tem um falso senso Entonces ellos tienen un falso senso e vive brincando de teatrinho de Jesus, y viven jugando de teatrinho de Jesus, pantomínea. viven brincando haciendo la pantomima, De teatro Jesús. de Jesús, como jugando a la iglesia. Veja Vea o espírito da profecia. el espíritu de la E profecía. toda igreja que desejar ser profética De toda iglesia que desea ser profética, precisa atropelar precisa atropellar com violência con violencia Jezabel e Acabe, a la Jezabel y Acab. porque senão não vai conseguir caminhar junto. Sí, porque si no, no va a conseguir caminar juntos. A melhor coisa para você La mejor cosa para que ustedes, tem um potencial profético usted tiene un potencial profético e desencadeou algumas características y desencadenó algunas características de Jezabel, de Jezabel, de manipulação, de manipulación, de de dominio, insubmissão à liderança, de sumisión a la lideranza, de reclamação, de murmuração, de reclamación, de murmuración, porque a reclamação é semelhante ao pecado de feitiçaria. porque la A rebelión rebelião é semelhante ao pecado de feitiçaria. es un pecado igual a la hechicería E a obstinação, y la obstinación semelhante ao de idolatria. es semejante o igual a la idolatría. Ser teimoso Ser taimado é idolatria. es idolatría. Ser rebelde Ser rebelde é ser feiticeiro. es ser brujo. E existem muitas manifestações toleráveis de feitiçaria na nossa igreja. Existen muchas manifestaciones Toleráveis. sí, pero manifestaciones de Toleráveis manifestaciones tolerables de feitiçaria em nosso de meio. brujería en nuestra iglesia, en nuestro medio. Ninguém vai na encruzilhada acender velas. Nadie te va a crucificar en estos niveles. E isso seria rejeitado. Eso sería rechazado. Mas depois do culto ficar telefonando para falar mal da liderança, Mas después del culto van a estar llamando para hablar mal de los líderes. nós toleramos. Nosotros lo toleramos. E Apocalipse diz, E na Apocalipse- igreja de Tiatira, Y en Apocalipsis dice, la iglesia de Tiatira, tenho contra ti tengo contra ti que toleras que Jezabel, toleras a la que Jezabel, faz vistas grossas, que hace vista ciega, que finge que não viu quando viu, que finges que no viste cuando realmente estás viendo, finge que não discerniu quando eu te dei o discernimento, que finges que no viste cuando yo te di discernimiento, que não entendeu quando eu te fiz entender. que
que no entendiste cuando yo te hice entender. Então, Entonces, este estereótipo este estereotipo tem que ser quebrado, tiene que ser quebrado, cortado cortado e destruído no y nosso meio. destruido en nuestro medio. Abra sua Bíblia em Deuteronômios capítulo 13. Abra su Biblia en Deuteronomio capítulo 13. Todo profeta, Todo profeta, ele é maduro, él es maduro, porque quando erra, porque cuando él se equivoca, se submete a uma disciplina pastoral, se somete a una disciplina a pastoral. uma conversa madura. Hay una conversación madura. Disciplina pastoral necessariamente não envolve constrangimento público. Disciplina pastoral no envuelve específicamente una disciplina pública, Constrangimento público. constreñimiento público. Isso pode ser apenas uma palavra no oficina. Eso puede ser apenas una palabra oficina. en la oficina. Mas nós temos dois modelos aqui, Mas nosotros tenemos dos modelos e aquí, dois tipos de profetas. de dos tipos de profetas. E nós aprendemos uma outra superstição teológica. Y nosotros aprendimos una ultra superstición profética. Se a profecia se cumprir, Si la profecía se cumple, é de Deus. es de Dios. Se não se cumprir, Si no se cumple, não é de Deus. no es de Dios. Isso é estúpido, Eso es estúpido, antibíblico es e antibíblico pagão. y pagano. Porque em 1 Coríntios, Porque Primera de Corintios, capítulo 14, capítulo 14, 2 ou 3 profetizam, 2 o 3 profetizan e os demais julguem. y los demás juzguen. 5 segundos 5 segundos depois que acabou a profecia, después de que acabó la profecía, você diz, usted dice, você recebe, usted recibe eu rejeito. o yo rechazo. Qualquer um de vocês pode profetizar na minha vida. Cualquiera uno de ustedes ahora puede profetizar en la vida del apóstol. 5 segundos depois eu te digo. 5 minutos después yo te digo. Segundos Segundos. depois eu te digo. Segundos después yo te digo. Se é de Deus, Si es de Dios, se é do diabo, si es del diablo ou se é da tua cabeça louca. o si es de tu cabeza loca. 5 segundos depois, 5 segundos después, eu te dou um abraço e choro junto com você. yo te doy un abrazo y lloro junto contigo. Te dou um soco no nariz e nunca mais te vejo. Y te doy una cachetada en la nariz y nunca más te veo. Ou te dou um puxão de orelha com amor para te ajudar a encontrar o seu potencial O te profético. doy un tirón de orejas para que tú puedas encontrar la verdadera unción de Profecia. profecía. 30 segundos depois, você discerniu no Espírito se é de Deus ou não é de Deus. 30 segundos después usted puede discernir si es de Dios o no es de Dios la É de profecía. Deus, eu recebo. Si es de Dios, yo la recibo. Só vai se cumprir daqui a 40 anos. Entonces solamente se completa ahora entonces. Daqui a 40 anos. Aunque se complete de aquí a 40 años. Mas 5 segundos depois, Más 5 segundos después, o Espírito de Deus, el Espíritu de Dios que opera no profeta, que opera en el que profeta, opera em mim, que opera en mí, me deu testemunho me dio de que testimonio eu tenho que levar a sério aquela que profecia. tengo que tomar en serio esa profecía. E se eu não fizer assim? Y si yo no lo hiciera así, Daqui a 40 anos, de aquí a 40 a años, profecia não vai se cumprir. la profecía no se va a cumplir. Como é que eu vou puxar a orelha desse profeta? Onde é que ele está? Onde é que ele está morando? Onde é que ele foi? ¿Cómo yo voy a tirar la oreja de ese profeta y voy a saber yo dónde él está viviendo? O discernimento e a conclusão não é quando a profecia se cumpre. El discernimiento, la conclusión no es cuando la profecía se cumple, É na hora que é profetizado. es en la hora que es profetizado. E se a Rita Cabelo de Fogo Y si la Rita Cabello de Fuego dá uma palavra profética para você, da una palabra profética para ti, e você que está exercitando o discernimento do bem e do mal, y usted que está ejercitando el discernimiento entre el bien y el mal, dá uma palavra dura para ela da una palabra dura para ella e diz: amadureça. y le dice: madura. Eu sei que você não é satanista. Yo sé que usted no es satanista, Você não é feiticeira escondida no meio da usted no igreja. es bruja en medio de la iglesia, escondida en medio de la Mas você iglesia, é uma cristã mal discipulada mas usted es una cristiana mal discipulada, e insubmissa, que no se somete, rebelde. que es rebelde. Então te arrependa.
Entonces usted tiene que arrepentirse. Depois que ela escutar isso, 5 ou 6 pessoas da mesma congregação, Después que ella escuche eso, 5 o 6 personas de la misma congregación, só existem 2 posições, solo puede tener 2 posiciones, 2 atitudes. 2 actitudes. Ou ela amadurece O ella madura e desencadeia um processo de arrependimento, y desencadena un proceso de arrepentimiento, ou ela vai embora o ella se va de la e iglesia. acha uma outra igreja Y haya una otra, y Que no- encuentra otra iglesia que não tenha sido vacinada, que no tenga que no haya recibido una inyección de vacina de vacuna de um treinamento profético como esse. de un entrenamiento profético como este que estamos hablando y enseñando. E lá ela vai fazer as bobagens dela. Y allá ella va a hacer todas sus tonterías que ella no pudo terminar de hacer en esta iglesia. Dar uma palavra dura Dale una palabra dura para um profeta imaturo para un profeta inmaduro. pode salvar a alma dele do inferno. Puede salvar el alma del infierno. Pode manter a unidade numa igreja. Puede mantener la unidad de la iglesia. Pode restaurar um ministério de adoração, Puede restaurar un ministerio de adoración, uma equipe de intercessão, un equipo de intercesión, uma equipe de evangelismo un equipo de ou evangelismo qualquer outro ministério da o igreja. cualquier otro ministerio de la iglesia. Ficar em silêncio, Quedarse callado, discernir pelo Espírito de Deus que ela está errada, discernir por el Espíritu de Dios que ella está equivocada, mas por covardia ficar calado. pero por cobardía quedarte callado. Ah, isso aí o pastor que aí administre. Eso ahí, esa cosa, yo no me voy a meter, que lo vea el pastor, es cosa del pastor, no mía. É ser conivente, Eso es ser cúmplice cómplice do espírito de Jezabel. del espíritu de la Jezabel. O texto de Apocalipse 3, Tiatira, não diz tenho contra ti. El espíritu de El texto el texto de Apocalipsis 3 dice a Tiatira dice, pero tengo contra ti que praticasse o que Jezabel pratica. que practicaste o que Jezabel practica. Não é assim que está escrito. No es así que está escrito. Tenho contra ti Tengo contra ti que toleras, que toleras, que fica calado, que te quedas callado. que na hora que discerniu no espírito não chamou a atenção Que en la dela. hora que discerniste el espíritu no llamó la atención en el momento mismo. E essa tolerância Y esa tolerancia fortalece fortalece a manipulação la manipulación da adivinhação, de la da adivinación, falsa profecia. de la falsa profecía. Bom, Bueno, aonde está na Bíblia ¿a dónde está en la Biblia? a base textual La base textual de que uma profecia de que una profecía pode se cumprir puede cumplirse do jeito como foi profetizado de la forma en que fue e profetizado não ser de Deus. y no ser de Dios. Vamos ler Deuteronômios 13 Vamos a leer Deuteronomio e 13 depois Deuteronômio 18. y después Deuteronomio 18. Primeiro o 13, versículo 1 em diante. Versículo 1 en adelante. Cuando se levantare en medio de ti profeta o soñador de sueños y anunciare señal o prodigios, y se cumpliere la señal o prodigio que él te anunció, diciendo, vamos en pos de dioses ajenos que no conociste y servámosle. No darás oído a la palabra de tal profeta, ni al tal soñador de sueños, porque Jehová vuestro Dios os está probando, para saber si amáis a Jehová vuestro Dios con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. En pos de Jehová vuestro Dios andaréis, y a él temeréis, guardaréis sus mandamientos y escucharéis su voz, a él serviréis y a él seguiréis. Tal profeta o soñador de sueños ha de ser muerto, por cuanto aconsejó rebelión contra Jehová, vuestro Dios, que te sacó de tierra de Egipto y te rescató de casa de servidumbre y trató de apartarte del camino por el cual Jehová tu Dios te mandó que anduvieses, y así quitares el mal en medio de ti. Até aqui. Hasta aquí. Olha o início do texto. Mira el inicio del texto. Profeta, Profeta, sonhador de sonhos, soñador de sueños, deram um sinal, dio una señal, operaram um prodígio. hicieron prodigios. Aquilo que ele sonhou, Aquello que él había soñado, aquilo que ele profetizou, aquello que él había profetizado, suceder, que iba a suceder, acontecer.
iba a acontecer, se cumprir se iba a cumplir o determinado prodígio, el determinado o prodigio, determinado sonho, el determinado sueño, o determinado sinal. la determinada señal. Diga comigo, uma profecia Diga conmigo, una profecía que se cumpriu. que se cumplió. Mas depois do cumprimento dessa profecia, Mas después del cumplimiento de esa profecía, ele disser: Él dice, vamos seguir outros deuses. vamos a seguir a otros dioses. Ela orou por você. Ella oró por usted. E você sentiu a unção de Deus. Y usted sintió la unción de Dios. Mas depois ela disse: Mas después ella dice, vamos dividir a igreja. ella después le dice, vamos a dividir la iglesia. O pastor não está tão ungido quanto o nosso grupo de oração. El pastor no está tan ungido como nuestro grupo de A oración. liderança não tem tanta unção quanto a equipe de louvor. El liderazgo no tiene tanta unción como el equipo de alabanza. A equipe de alabança tem muito mais poder e sinais do que a equipe de evangelismo. El equipo de alabanza tiene más poder que el equipo de evangelismo. Ou qualquer outro pensamento O parecido cualquier com otro isso. pensamiento parecido con esto. É falsa profecia. Es falsa profecía. Mas se cumpriu. Mas se cumplió. O sinal se cumpriu. La señal se O cumplió. prodígio se cumpriu. El prodigio se A cumplió. palavra profetizada se cumpriu na La íntegra. palabra profética se cumplió. Você acha Usted encuentra que uma pessoa vai na feiticeira que una persona va a una bruja e tudo que ela fala está errado? y todo lo que ella habla está errado. Tudo que ela fala não funciona? Todo lo que ella habla no funciona. Se ela não acertasse, Si ella no acierta, não voltaria lá. la persona no vuelve más. É óbvio que ela também acerta. Es obvio que ella también va a acertar con lo É que óbvio dice. que também ocorre cura naquele lugar. Es obvio que allí también ocurre sanidad en ese lugar. O que não quer dizer Lo que no quiere decir que o preço dessa cura que el precio de esa sanidad seja o poder do sangue de Jesus. sea el poder de la sangre de Jesús. Mas que funciona, funciona. Mas que funciona, funciona. Você acha que a única forma de ficar rico e próspero Usted encuentra que la única forma de estar rico y próspero é sendo fiel no dízimo e na oferta no altar? siendo fiel en la ofrenda y el diezmo aquí en la iglesia, en el altar. Eu garanto para você, Yo garantizo para usted, num ritual de magia, el ritual de la se magia, você estiver disposto a sacrificar uma criança si usted estuviera dispuesto de sacrificar un niño e de derramar esse sangue para um demônio de alta hierarquia, y derramar la sangre de ese niño para un demonio de alta jerarquía, você prospera mais rápido do que com o Senhor Jesus na igreja, sendo fiel no dízimo e na oferta. usted prospera más rápido que usted dando su diezmo y dando su ofrenda aquí en la iglesia, haciendo esos diferencia rituales. La diferencia É que a prosperidade de Deus es que la prosperidad de Dios enriquece enriquece e não acrescenta dores. y no trae dolores, E qualquer outra y cualquier otra enriquece enriquece e traz muitas y dores, trae muchos dolores, muita maldição. mucha maldición. Por isso que muitas pessoas são milionárias, Por eso que muchas personas son millonarias, possuem um barco de 1 milhão poseen un barco de 1 millón e ao longo de 5 anos passearam uma única vez para pescar com esse barco. y a lo largo de 5 años pasaron una sola vez en esa embarcación. Tem riquezas, Tiene riqueza, tem conforto, tiene mucho mas não confort, consegue desfrutar do que mas no tem, consigue disfrutar de lo que porque tiene, não conseguiu porque no consiguió construir esta riqueza construir esa riqueza sobre o altar de Jesus, sobre el altar de Jesús com fidelidade e obediência. con fidelidad y obediencia. Então, traz riqueza e traz dores. A bênção de Deus, não. Entonces trae riquezas y trae dolores. La bendición de Dios no trae eso. Traz bênção Trae bendición e não acrescenta dores. y no trae y no aumenta o te deja dolores. No capítulo 18 En el capítulo 18 de Deuteronômio, de Deuteronomio existe um outro episódio, existe otro episodio, versículo 20 versículo 20 até o 22 do capítulo 18 de Deuteronômios. hasta el versículo 22 del capítulo 18. 20 e 22.
Aquel profeta que tuviere la presunción de hablar palabra en mi nombre, a quien yo no le haya mandado hablar, o que hablare en nombre de dioses ajenos, el tal profeta morirá. Y si dijeres en tu corazón, ¿cómo conoceremos la palabra que Jehová no ha hablado? Así el profeta hablare en nombre de Jehová y no se cumpliere lo que dijo, ni aconteciere, es palabra que Jehová no ha hablado con la presunción, la habló el tal profeta, no tengas temor de él. Veja, quando Vea. o profeta fala, ¿Cuántos profetas hablan? se cumpre ou não se cumpre. Cuando el profeta habla, ¿se cumple o no se cumple? Mas o fruto dessa profecia Mas el fruto de esa é profecía idolatria, es idolatría, é homossexualismo, es homosexualismo, fornicación, adulterio, pecado, pecado, rebelião, rebeldía, obstinação. obstinación. Esse pecado Ese pecado é a evidência es la evidencia de que a profecia de que la profecía não é de Deus. no es de Dios. E esse profeta, Y ese profeta, mesmo sendo imaturo, asimismo siendo inmaduro, precisa ser apedrejado. precisa ser apedreado. No Novo Testamento, En el Nuevo Testamento não apedrejamos por dois motivos. no los apedreaban por dos motivos. Primeiro, por causa da graça Primero, por causa de la e gracia o perdão de Deus. y el perdón de Dios. Segundo, porque iria faltar caixão, era muita cova para ter que cavar. Y la otra cosa era porque iba a faltar el cajón fúnebre. Não vai ter espaço nos No cemitérios. iba a tener espacio en el cementerio para É sepultarlo. muita gente para ser apedrejada. Era mucha gente para ser apedreada y ser muerta tirándole piedras. Mas existe um segundo episódio. Mas existe un segundo O episodio. profeta que fala com soberba. El profeta que habla con soberbia. Ele fala com presunção. Él habla con presunción. Deus não mandou falar. Dios no lo mandó a hablar. A profecia simplesmente não irá se cumprir. La profecía simplemente no se va a cumplir. Mas, embora não tenha se cumprido, Mas aunque ella no se haya cumplido, esse profeta não incitou, não incentivou a idolatria. ese profeta no incentivó la idolatría. Não incentivou o pecado de rebelião ou obstinação, teimosia. No incentivó el pecado de la rebelión y de ser taimado. Simplesmente De ele la obstinação. profetizou e não se cumpriu. Simplemente profetizó y no se cumplió. Então esse profeta não é do diabo. Entonces ese profeta no es del diablo. Esse é um profeta de Deus Ese es un profeta de em Dios processo de treinamento, en proceso de em entrenamiento, processo de amadurecimento. en proceso de madurez. Ele é um profeta imaturo, Él es un profeta inmaduro que tem potencial para ser trabalhado. que tiene un potencial para que sea trabajado. E nesse contexto Y en ese de contexto profecia que não se cumpriu, de profecía que no se cumplió, mas também não levou para a idolatria, mas tampoco lo llevó para a nadie a la idolatría. não é para apedrejá-lo. No es para apedrearlo. O que é para fazer com ele? ¿Qué cosa podemos hacer con él? Não o reconheça publicamente como um profeta. No lo reconozca públicamente como un profeta. Ele profetizou, Él profetizó, não se cumpriu, no se cumplió, mas também não trouxe pecado de rebelião, de rebeldia, de divisão, de fornicação, de homossexualismo. mas este profeta no trajo pecado de rebelión, de homosexualismo, de fornicación, ni de nada de eso. Simplesmente não se cumpriu. Simplemente no se cumplió. Falou da alma, Habló de su alma, falou da opinião pessoal dele habló de la opinión personal de él e não falou da parte de Deus. y no habló de la parte de Dios. Mas estava bem intencionado. Mas estaba bien intencionado. Simplesmente foi imaturo. Simplemente fue inmaduro. Não é para apedrejar. No es para apedrearlo. Apenas não reconheça-o, Apenas no, simplemente no lo reconozca. não tenha temor dele No tenga temor de él como se ele fosse um profeta. como si él fuera un profeta. Ou seja, ele está em processo de amadurecimento. O sea, él está en proceso de madurez. Depois que ele errou uma vez, Después que él vuelva, depois que ele erra em uma, duas, três vezes, después que él se equivoque 1, 2, 3 veces, se ele se submete a uma conversa pastoral, si él se somete a una conversación pastoral, o potencial profético dele é lapidado, el potencial profético de él es lapidado,
é treinado, es entrenado, é fortalecido. es fortalecido. E Deus honra essa atitude dele, Y Dios honra esa actitud de él, de se submeter a um processo pastoral. de someterse a un proceso pastoral. Então ele pode entrar em novos níveis de unção Entonces él profética, puede entrar a nuevos niveles, de palavra de profética. palabra E profética. Deus começa a dar testemunho a respeito Y dele. Dios comienza a dar testimonio respecto a él. Esse é o modelo bíblico. Ese es el modelo bíblico. Profetas de Deus Profetas de Dios erraram no início do seu ministério erraron, se equivocaron en el principio de su e ministerio podem errar até no final dos seus y pueden ministérios. equivocarse hasta el final de su ministerio. Não é porque você ouviu uma profecia No es porque usted oyó una profecía, que você vai acreditar nela. es que usted va a creer en ella. Os elefantes fazem isso. Los elefantes hacen eso. Os elefantes vêm na igreja Los elefantes ven la iglesia com um cérebro pequeno. Um cérebro pequeno. un cerebro pequeño, Ouvem as profecias oyen las profecías e mergulham nelas. y se sumergen en ellas. Mas as pessoas maduras, Mas las personas que maduras possuem a mente de Cristo que Jesus, poseen la mente de Cristo Jesús, a mente renovada, la mente renovada, uma mente sã, una mente sana, cujos músculos espirituais usan los músculos espirituales, foram exercitados para discernir o bem e o mal. son ejercitados para discernir el bien y el mal. Eles vão buscar testemunho no espírito deles, Ellos van a buscar testimonio en el espíritu de se ellos, aquela profecia foi de Deus ou não foi de Deus. si aquella profecía fue de Dios o no fue de Dios. Então as palavras de Jesus Entonces las palabras de Jesús continuarão se cumprindo. continuarán cumpliéndose. E no meio da igreja legítima de Jesus, En la iglesia legítima de Jesús, continuará surgindo falsos profetas. porque Continuará tendo porque falsos continuarán profetas. teniendo falsos profetas. Mas o rebanho estará vacinado Mas el rebaño estará vacunado para rejeitar para rechazar aquelas palavras. aquellas palabras. Então você não precisa proibir o dom profético Entonces usted no necesita prohibir el don profético, e nem deixar bagunçado. ni dejar que él haga todo el desorden que quiera. Você só precisa Usted solo ter necesita coragem tener coraje de estabelecer um protocolo, de establecer un protocolo, de una orden, estabelecer uma ordem, de establecer una orden, estabelecer um critério establecer un criterio para liberar a identidade e o potencial para profético. liberar A identidad la y el potencial del profético. potencial profético. Essa noite Esta noche nós vamos profetizar. nosotros vamos a profetizar. Um grupo de intercessores virá aqui na frente. Un grupo de intercesores vendrá aquí en el frente, en el altar. É um grupo de pastores e pessoas maduras. Un grupo de pastores y de personas maduras. E eles vão orar por você. Y ellos van a orar por ustedes. E eles vão começar a orar no Logos. Y ellos van a comenzar a orar No Logos. en el Logos. E ao longo desta oração Y en el logo de esa oración, no Logos en el Logos bíblica, bíblico, virá uma revelação e uma palavra rema. vendrá una revelación y una palabra rema. Essas pessoas que estiverem aqui na frente Las personas que estuvieran aquí, van a estar aquí en el frente, não serão obrigadas a profetizar, no serán obligadas a profetizar, mas profetizarão. mas profetizarán. E normalmente Y normalmente o profeta pode falar da parte de Deus el profeta puede hablar de parte de Dios, algo que você está falando da tua parte para Deus há muito tempo antes. algo que usted está hablando para Dios, de tu parte en secreto, solo para Dios, hace mucho tiempo. Quando Deus usa um profeta para falar sobre um assunto, Cuando Dios usa un profeta para hablar sobre algunos é asuntos, porque ele já falou com você em sonho, es porque ya habló contigo en sueños, já falou pela palavra, ya habló por la palabra, já falou por intuição, ya habló por intuición, já falou pelas circunstâncias, ya habló por las circunstancias, já falou pelo conselho dos anciões mais velhos, ya habló por el consejo de los ancianos más viejos, já falou pelo pai e pela mãe, ya te habló a través de tu padre y por tu madre, já falou através de um programa de rádio ou televisão. ya habló a través de un programa de radio y de televisión. Então, depois de ter falado de várias formas, Entonces, después que Dios te ha hablado de varias e formas, você e Deus, na sua comunhão com Deus, y después que tú has tenido una comunión con Dios, estarem gerando este assunto, estás generando este asunto. chega um momento espiritual Llega un momento espiritual que é o ponto de ruptura, al punto de ruptura, o ponto de explodir. al punto de explotar
despertar da liberação profética. de la liberación profética. Nesse momento, En ese momento, Deus usa um profeta maluco Dios usa un profeta loco para dizer, assim diz o Senhor. para usar un profeta que diga, así dice el E Señor. tudo que o profeta vai falar Y todo lo que el profeta va a hablar vai entrar em testemunho interior va a entrar en el testimonio e interior você vai discernir pela paz em Cristo y tú vas a discernir por la paz en Cristo. que está de acordo com aquilo que Deus já vinha falando com você há tempo. Si tú estás de acuerdo con aquello que Dios venía hablando ya contigo hace tiempo, Então você vai ter a certeza de que essa é a decisão correta a tomar. entonces usted va a tener la certeza de que esa es la decisión correcta a tomar. Se você está mastigando chicletes, Si usted está masticando chicle, pensando na internet pensando en la internet e não está gerando em Deus, y no está generando en Dios, buscando em Deus buscando en Dios absolutamente nada. absolutamente nada, E uma profecia cai a partir do nada na sua vida, ninguna profecía va a caer a partir de nada. e uma Y profecia una cai y una profecía cae a partir do nada, a partir de nada, mas anteriormente, mas anteriormente você e Deus na sua vida de oração nem tocar nesse assunto não tocaram. en su vida interior con Dios, en la oración, Nem conversar sobre esse assunto não conversaram. ni ha conversado de ese asunto. Talvez você nem tenha uma vida de oração. Tal vez usted ni tenga una vida de oración. Então Deus também não tem uma palavra profética para você. Entonces Dios tampoco va a tener una palabra profética para ti. Se você é uma pessoa preguiçosa, Si tú eres una persona floja, que por falta de vida no espírito, que por falta de vida en el espíritu, vive correndo atrás de profecias, vive corriendo atrás de profecías, esperando que alguém diga para você esperando que alguien diga para ti aquilo que a tua religiosidade não te permitiu discernir e ouvir diretamente do trono de Deus. aquello que tu religiosidade religiosidad no te permitió discernir, de receber diretamente do trono de Deus. de recibir directamente del trono de Dios. Usted não tem profecia. no tiene profecía. Deus não tem palavra profética para Dios no você. tiene palabra profética para ti. Mas profetizaram. Mas profetizaron. Manipulação. Si profetizan es manipulación, Espírito de adivinhação. es espíritu de adivinación, Sugestionamento psíquico. sugestión Lamento psíquico. en la Sugestão emocional. sugestión emocional. Mentira. Mentira. Se você e Deus não estão num altar de comunhão Si usted no está en un altar de comunión e vem uma profecia, y viene una profecía, esqueça. olvídese. A não ser que seja uma palavra te chamando para o arrependimento. A no ser que sea una palabra llamándote al arrepentimiento. Mas mudanças geográficas, Más cambios geográficos, casamentos, casamientos, nascimento de filhos, nacimiento de hijos, ministérios, ministerios, decisões para longo prazo que vão mudar com o fluxo da tua vida, decisiones de largo plazo que van a cambiar el flujo de tu vida. nunca vão cair de paraquedas. Nunca van a caer de paracaídas. Deus sempre estará falando anteriormente do profeta. Dios siempre va a estar hablando a través del profeta. E o profeta vai trazer uma palavra que encerra um ciclo de revelação. Y el profeta va a traer una palabra profética que va a cerrar el círculo de lo que Dios te ha estado hablando. Quando a ti você vier à personalmente. frente aqui, Cuando usted venga aquí al frente, receber oração, recibir la oración, Deus só poderá dar a eles Dios podrá dar solo a ellos algo profético para a sua vida, algo profético para tu vida se durante o tempo aí na cadeira si durante el tiempo ahí en tu silla você gerar algo em Deus. tú has generado algo en Dios. Você tem que fazer um desafio com Deus. Usted tiene que hacer un desafío con Dios. Fale com Deus aí. Habla con Dios ahí. Tal e tal assunto, eu estou com medo, estou com dúvida. Tal y tal asunto, yo estoy con dudas, con miedo. Entre você em comunhão com Deus em relação a algum assunto da sua vida. Entre usted Comunhão com Deus. comunión con Dios Em relação a algum assunto en da sua vida. relación en algún asunto que no está resuelto en su vida. Quanto mais intensa for essa sua conversa com Deus em relação a esse problema aí na cadeira,
cuando su conversación fuera más intensa, ahí mientras usted está en la silla, isso gera no mundo espiritual eso genera en el mundo espiritual algo que os profetas possam captar da parte de Deus que los profetas pueden captar de la parte de para Dios, comunicar a você aqui na frente. para comunicar para ti aquí en el frente. Se você vier aqui à frente, Si tú vienes aquí en el frente sem comunhão com Deus, sin comunión con Dios, sem oração, sin oración, sem perspectiva alguma, sin perspectiva alguna, somente por superstição pentecostal, solamente por superstición pentecostal, qualquer coisa que falar para você aqui cualquier cosa que hablen aquí para ti, vai chover no molhado. va a llover ya en lo mojado. Não vai ter uma palavra profética. No va a tener una palabra profética. E eu quero dizer aos intercessores: Y yo quiero decir a los intercesores, não perca tempo com esse tipo de pessoa. no pierda tiempo con ese tipo de personas. Ore somente no Logos. Ore solamente en el Logos. Abençoe ele. Bendiga solamente esas personas. Deus abençoe a vida dele, abençoe a semana dele, que ele tenha uma semana feliz, que ele não seja atropelado e ele volte para casa agora. Amém. Usted hace una oración. Dios bendiga a esa persona aquí, Dios bendiga a esa persona mientras va a su casa, Dios bendiga a esa persona en la semana, Dios bendiga a esa persona para su casa. Amén. Y ahí acabó la oración. Ao longo desta oração Logos, Ao longo desta oração el logo de esta oración, que você vai estar fazendo na Bíblia, lo que usted va a estar haciendo en la Biblia. se surgir uma inspiração profética, Si surgiera una inspiración profética, uma intuição profética, una intuición profética, então você vai profetizar entonces usted va a profetizar especificamente na específicamente primeira pessoa. en la primera persona. Deus abençoa a Dona Maria. Dios bendice a la señora María. Estamos aqui na expectativa de que o espírito profético seja abundante sobre ela. Estamos aquí en la expectativa de que el espíritu profético sea abundante sobre ella. Entra na casa dela. Entra en la casa de Abençoa ella. a família dela. Bendice a la familia de ella. Abençoa as pessoas que ela ama e moram ao redor dela. Bendice a las personas que viven alrededor de ella y que ella ama. Até esse momento, tem algo profético nessa oração? Sim ou não? Aquí hasta este momento, ¿esa oración tiene algo profético? Não, uma oração comum, uma Es una oração oración geral. común, no es una oración general. Ao longo desta oração, Oración que nós chamamos de Logos, que nosotros llamamos de logos, vai vir uma palavra rema. va a venir una palabra rema. E aí, dentro da intuição, você fala para ela. Y ahí dentro de la intuición usted habla para ella. E naquela pasta azul, e naquela bolsa azul, Y en aquella bolsa azul que você guardou na segunda gaveta da esquerda, que usted guardó en la segunda cajón de la izquierda, tem um exame médico. tiene un examen médico. Os anjos de Deus estão rasgando aquele papel lá. Los ángeles están rompiendo ese papel ahí. Porque agora, nesse instante, o Senhor está te curando. Porque ahora, en este instante, Jesús te está sanando. Enfermidade nos rins. Enfermedad de los riñones. E um rim novo começa a entrar no seu corpo agora. Y un riñón comienza a entrar en tu cuerpo ahora. Em nome de Jesus, En amém. el nombre de Jesús. Agora foi uma profecia. Ahora fue una profecía. A profecia pode ser seguida de línguas estranhas com interpretação. Necessariamente não precisa. La profecía puede ser en lenguas extrañas con una interpretación, pero no siempre debe ser así. Necessariamente não. No es A necesario. oração foi específica. Ahora puede ser súper específica. Ela saiu do Logos, Ella salió del logos entrou no rema, y entró en el rema. entrou na revelação profética. Entró en la revelación profética. Receba Reciba e não enche mais a paciência do intercessor. y no moleste más y la paciencia de ese intercesor. Vá sentar. Y se va a sentar. O que Deus tinha para você é o que você gerou em Deus antes na tua intercessão. Lo que tenía Dios para ti es lo que usted generó ahí en tu oración en la silla. Receba e vá sentar. Recibe y te vas a sentar. Se não foi tudo o que você precisava entender, se não clareou, Si no fue todo lo que usted necesitaba entender, ore mais um pouco. ora más un poco.
entra na fila para que outra pessoa ore. entra en la fila para que otra persona ore. Una Mas se persona você e diferente. Deus não geram nada aí na sua comunhão com Deus, Mas si usted no genera nada ahí sentado en la comunión con Dios, não existe material no mundo espiritual no existe material en el mundo para espiritual o profeta captar da que el presença de Deus profeta pueda captar y traer e desde el mundo comunicar para espiritual você a vontade de y Deus. comunicar para usted la voluntad de Dios. E se falar alguma coisa, Y si habla alguna cosa, vai ser bobagem. va a ser tontería. Quantos conseguem entender isso? ¿Cuántos consiguen entender esto? Você vai soltar os objetos que estão nas suas mãos agora. Usted va a soltar los objetos que usted tiene ahí en las manos. Pastor Carlos, chame as pessoas que você tem em mente. Venga mi equipo pastoral, por favor. A equipe pastoral. Equipo pastoral. Sentadita, sentadita. Lado a lado. Aquí como hicieron los otros, en una hilera. Y vienen mis tres profetas que están acá. Viene Luis. Los tres profetas. A mí no me interprete, pues. Que vengan mis tres profetas que están acá, Luis, Gladys y Damaris, vengan acá. Y los intercesores, el ujier me tiene listo la cosa, la venda, para amarrarlos así y acá al cuello y que queden colgados. Estaría malo eso. Muy bien, mire mis ojos ahora. Preste atenção, igreja. Muy bien, mírenme a los ojos ahora y presta Eu atención, sei que iglesia. você tem uma porção do Espírito de Jeová sobre sua vida. Yo sé que ustedes tienen una porción del Espíritu de Jehová en sus vidas. Nesse exercício de ativação profética, En ese ejercicio de activación profética, simplesmente vai dobrar, simplemente va a doblar, aumentar a intensidade. va a aumentar la intensidad. E muitas vezes Y muchas veces as pessoas não creem, las personas no creen, porque nós conhecemos elas porque nosotros conocemos, las e conocemos conhecemos a o ellas problema delas. y conocemos los problemas de ellas. Então vocês essa noite vão profetizar, Entonces ustedes esta noche van a vão profetizar, orar da parte de Deus, vão van falar a da parte hablar de de Deus, parte de Dios, ou simplesmente vão orar no Logos, abençoando a pessoa, o simplemente van a orar en el logo de Dios bendiciendo a la persona, com os olhos enfaixados, con los ojos cerrados. vendados. Vire para a igreja. Mire, dése vuelta para mirar a la iglesia. Podem cerrar os olhos. Pueden vendar los ojos de ellos. Por que eu estou fechando os olhos deles? Porque yo estoy vendando los ojos de ellos. Porque muitas vezes, Porque muchas veces, lá na igreja da irmã Rita Cabelo de Fogo, allá en la iglesia de la hermana Rita Cabello de Fuego, uma pessoa chega bem vestida, una persona llega bien vestida, com uma caneta cara e um relógio caro no pulso. con un lápiz caro y un reloj caro en el bolso. Então ela sempre profetiza Y entonces ella siempre profetiza muita prosperidade nos negócios mucha prosperidad en los e negocios. contrato sendo assinado com penas de ouro. Y un contrato siendo firmado con un lápiz de oro. E se chega uma pessoa mais humilde, Y si viene una persona más pobre, é sempre uma palavra dura. es siempre una palabra dura. Isso não é profecia. Eso no es profecía. Isso é sugestionamento. Ese es sugestionamiento. Isso é manipulação emocional. Esa es manipulación emocional. O profético, Lo profético, ele enxerga él puede ver no mundo natural, en el mundo natural, mesmo com os olhos fechados. a sí mismo que esté con los ojos vendados. Essas pessoas não saberão Estas personas no sabrán se quem está na frente delas é homem ou é mulher, qué persona está al frente de ellos, si es hombre o si es mujer, bonito ou feio, bonito o feo, gordo ou magro, gordo o flaco,
alto ou baixo, alto o bajo, rico ou pobre. rico o pobre. Se ao longo da oração profética Si a lo largo de la oración profética o seu rosto vai ficar feliz, su rostro va a verse feliz, ou se você vai ficar olhando com cara de bode bem brabo para ele. o usted va a quedar mirando con cara de buey para ellos, De pitbull, berro, ¿sí? pitbull, De un búfalo, bem brabo para ele. bien bravo, de un toro así, bien bravo para ellos. Problema seu com Deus. Problema suyo con Dios, Te quebranta, que se quebranta, quebranta. se arrependa. Tiene que quebrantarse, tiene que arrepentirse. Eles não estão aqui para massagear a tua alma. Ellos no están aquí para masajear tu alma. A profecia tem 3 propósitos: La profecía tiene 3 propósitos: exortar, exhortar, consolar consolar e edificar. y edificar. 1, 2 ou talvez os 3 propósitos vão se cumprir através da vida deles. Uno o dos o 3 propósitos van a cumplirse en la vida de ellos. Se tiver que puxar a orelha, puxem a orelha. Si tiene que tirar la oreja de ellos, Tirem. tire la oreja. Se tiver que estimular porque estão cansados, abatidos, Si tuviera que estimular porque ellos están abatidos o tristes, a profecia também consola e edifica. la profecía también consuela y edifica. Não tenham medo. No tengan miedo. Não são obrigados a profetizar. No son obligados aquí a profetizar. Mas comecem tocando e orando nas pessoas. Mas comience tocando y orando por las personas. Simplesmente numa perspectiva Simplemente en una perspectiva de uma oração bíblica. de una oración bíblica. E ao longo desta oração, Y a lo largo de esta oración, fiquem atentos. queden atentos. Calor, eletricidade, Calor o electricidad, formigamento, hormigueo, sons sobrenaturais, sonidos sobrenaturales, cheiros, olores, quadros e visões mentais, cuadros y visiones mentales, filmes que vão ser projetados figuras que usted está viendo na sua mente. en su mente, que están viniendo y usted está viendo en su mente. Somente fique orando em línguas. Solamente usted ore en lenguas. Eles não estão vendo vocês. Ellos no los están viendo a ustedes. Então, quando você chegar para receber a oração, você pegue a mão dessa pessoa, Entonces, cuando usted venga para acá al frente para ellos, pegue a mão dela e coloque no seu ombro. toma la mano de esta persona y póngala aquí en su hombro. A hora que você botar a mão dela no seu ombro, A la hora que usted tome la mano y la ponga en su hombro, ele vai saber que pode começar a orar. él va a saber que él puede comenzar a orar. O Não ella puede diga uma comenzar a orar. palavra. No diga ninguna palabra. Somente chore e misture lágrimas com catarro. Solamente llore y mezcle lágrimas con mocos. Solamente isso. Solamente eso. Se ele falar e você não estiver ouvindo, Si él habla y tú no oyes, diga diga mais alto más alto e coloque a sua boca, sua orelha perto da y boca coloque dele. su oreja cerca de la boca de esa persona. Você precisa ouvir a oração. Usted necesita oír la oración. Que profecia é essa que você não entende o que está sendo profetizado? ¿Qué profecía es esa que usted no entiende lo que está siendo profetizado? Então eles vão aumentar o volume da voz e vão falar mais alto. Entonces ellos van a aumentar el volumen de su voz y van a hablar para usted más alto. Receba a oração. Recibe la oración Até que o peso de intercessão hasta que el peso de intercesión que virá sobre cada um desses intercessores que va a venir sobre estos intercesores seja desfeito, sea liberado. liberado. A hora que esse manto de intercessão acabar, Ahora que ese manto de intercesión termine, vocês digam para a pessoa: pode voltar para o seu lugar, seja abençoado. ustedes digan para esa persona, puede volver a su lugar, sea bendecido. Então o próximo da fila vem e recebe a oração. Y viene el próximo de esa fila para recibir la oración. Eu quero que você se coloque em pé agora. Yo quiero que ustedes ahí se coloquen de pie ahora. Vamos fazer uma fila central aqui. Vamos a hacer una fila central aquí. Não precisa ir todo mundo para a fila agora. No precisa venir toda
las personas para la fila central ahí. E na medida que a equipe vai coordenar, En la medida que los A mujeres van distribuição. a coordinar la distribución de las personas, pode fazer uma outra fila ali? pueden hacer Naquele outro corredor. una segunda fila ahí Dois corredores. en el pasillo. E en los dos pasillos. dois obreiros vão coordenar. Y dos obreros, dos mujeres van a coordinar. E vão dizer aonde você deve ir. Y va a decir dónde usted va a venir. Você vai receber a oração aonde as circunstâncias disserem que você tem que ir. Usted va a recibir la oración a donde las circunstancias dicen que usted va a recibir. Você pode voltar e receber a oração a segunda vez. Usted puede volver y recibir la oración por una segunda vez. Você não pode escolher quem vai orar por você. Usted no puede escoger quién va a orar por usted. Você vai aonde as circunstâncias moverem. Usted va a ir donde las circunstancias le estén moviendo. Porque você e Deus vai começar a adorar agora. Porque usted y Dios usted va a comenzar a adorar a Dios ahora. Nós vamos adorar um cântico, Nosotros vamos a adorar un cântico de alabança, cántico de alabanza, cuja adoração seja vertical, cuya adoración sea vertical, de invocação. de invocación. E depois disso nós vamos gastar alguns instantes orando em línguas, todos em voz alta. Y después nosotros vamos a gastar unos minutos orando en lengua fuertemente. Quando eu tocar o shofar, Cuando yo toque el shofar, o som do shofar vai ser o sinal. el sonido del shofar va a ser la señal. E aí vocês vão começar a se alinhar aqui para Y receber a ahí oração. ustedes se van a comenzar a alinear aquí para recibir la unción. Por isso esse momento inicial, Por eso este momento inicial, uma adoração vertical, con la adoración vertical, uma adoração violenta. con la adoración violenta. Vocês não tenham ansiedade nem medo. Ustedes que están aquí para ministrar no tengan ansiedad ni miedo. Apenas chamem o espírito da profecia. Apenas ustedes Invoquem o espírito el da espíritu de profecia. la profecía. Convidem o espírito da profecia. Simplemente ustedes inviten y llamen el espíritu de la profecía que venga sobre Os ustedes. sentidos Los sentidos da profecia de la profecía vão ser ativados. van a ser activados. Tudo aquilo que você receberia de informação dos olhos, Todo aquello que usted recibiría por la información de los ojos, você receberá do mundo espiritual, usted va a recibir del mundo espiritual, das mais diversas formas possíveis. de las más diversas formas posibles. Apenas ore em línguas o tempo todo, Apenas ore simplemente en lenguas el tiempo todo, com violência. con violencia. E na hora que Deus te der a palavra, Y en la hora que Dios te dé la palabra, profetize. profetiza. Quantos estão prontos? ¿Cuántos están listos? Podemos começar a adorar? ¿Podemos comenzar a adorar? Podemos, sim ou não? ¿Podemos sí o no? Podemos? ¿Podemos? Abre os teus braços, olhe para cima. Levanta tus brazos y Porque mira do para alto él, virá o y teu mira para lo socorro, diz o alto. Senhor. Espírito da profecia, venha sobre esse auditório. Espíritu de la profecía venga sobre este Espírito do Senhor, auditorio. venha sobre essa casa. Espíritu del Señor venga sobre esta casa. Anjos ministradores, Ángeles ministradores se conectem agora se conecten ao ahora tórax, ao tronco al tronco de cada um dos de intercessores, cada uno de los de intercesores, cada uma das pessoas prontas para receber oração. de cada una de las personas que están listas para recibir la Espírito bendición. do Senhor, Espíritu del Señor dá uma direção da una dirección para edificar, para identificar, consolar, consolar, exortar, exhortar, vem fortalecer para fortalecer a identidade e o potencial profético. a la identidad y el potencial profético. Espírito do Senhor, Espíritu del Señor, eu te adoro, yo te adoro, eu te louvo, yo te alabo, eu te amo. yo te amo. Abra a sua boca e comece a orar, senão eu vou jogar o microfone na sua cabeça. Abra su boca y comience a alabar y adorar. Si no, yo voy a Você e tirar Deus el agora, te micrófono de vira. su cabeza. Alabança do Senhor. Alaba al Señor. Alabança ao Senhor, alabança ao Senhor. Canta, canta, alaba al Señor. Cristo yo clamo, Cristo yo te amo.
Abra sus brazos, abra su boca, libere la palabra de la adoración.